Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um Comentando Histórias. Quando eu comecei os exercícios de escrita aqui no canal, eu determinei que a cada 4 histórias eu iria fazer um vídeo refletindo como foi a criação de cada uma, falando um pouquinho sobre o final, sobre o que inspirou a história. Para quem não assistiu, o link para todas elas está aqui embaixo e agora chegou a hora de comentar as últimas 4. A primeira desse segundo lote se chama A Primeira Canção da Primavera e foi um retorno meu à fantasia medieval. Eu costumava escrever muito nessa pegada na adolescência, até o começo dos 20 anos, mas então eu percebi que tinha muitos autores trabalhando nessa direção e eu resolvi variar, escrever fantasias, mas com outras abordagens diferentes, outras culturas, outras mitologias. Só que é uma coisa que me deixa muito nostálgico. Eu gosto muito de escrever sobre fantasia medieval, eu gosto muito de ler sobre fantasia medieval também. Então eu aproveitei que eu estava fazendo exercícios, não era nada muito pretensioso, e resolvi começar uma história medieval, né, que foi a última canção da primavera, que se trata também da artomancia, que é um termo que eu usei com a Flávia, minha esposa e parceira de escrita, no nosso livro A Vida é uma Tarde de Chuva, e ali a gente criou um tipo de magia que tinha a ver com a arte. Então a gente criou os artomantes, que faziam artomancia, e as artomancias eram 6, baseadas nas formas de arte existentes, e eu resolvi usar, né, desenvolver um pouquinho mais esse conceito nessa história. Então tem a história de um bardo, menestrel, e ele está descontente com o lugar onde ele está viajando o mundo, mas ele quer voltar para casa, que ele está um pouco entediado com o que está acontecendo, também está sem dinheiro. Ele tem a opção de trabalhar para as cortes, de ser realmente um oficial e receber para fazer homenagens aos poderosos, mas o que ele quer mesmo é cantar para o povo. Então ele fica nesse dilema, e eu introduzi ali um personagem mais experiente que se dispôs a ensinar para ele a artomancia para salvá-lo ali dessa situação. O final foi interessante porque abriu espaço para que eu desenvolva a história dos dois e quem sabe colocá-los até no mundo do Urus, que é um mundo que eu vou falar mais para frente, mas é um mundo mais tribal, um mundo mais caracterizado na cultura indígena, como eu tô trabalhando agora no momento no NaNoWriMo, mas de repente abre espaço para fazer uma outra seção desse mundo, para fazer uma coisinha mais medieval, em nome da nostalgia, mas eu acho que dá para fazer, se realmente tiver uma dose extra de criatividade, dá para fazer e ficar legal. E foi bacana porque foi uma primeira tentativa minha de inserir o conceito de artomancia numa história medieval, onde a magia casa tão bem. Sobre a segunda história, não tem muita coisa mais para falar, porque eu estou trabalhando com ela agora no NaNoWriMo. Ela resultou num conto muito maior do que o que eu esperava. Eu já esperava que eu iria fazer uma história extensa, que eu já estava planejando trabalhar mesmo no NaNoWriMo, mas eu não imaginei que ela iria render tanto. Então foram acho que 7 episódios de exercícios, onde eu desenvolvi a saga de um soldado leal a uma causa, um soldado idealista, e que ele está atrás de um novo líder para poder seguir e trabalhar em prol desse líder, e por isso ele começa a viajar o mundo. E aí durante esse processo ele se torna um vilão. Era essa a minha proposta, era esse o meu intuito no início do exercício, era trabalhar como um personagem pode começar neutro e ir se tornando gradativamente um personagem maligno, um personagem do mal. E eu acredito que eu consegui fazer bem essa virada dele, e tanto que agora eu estou trabalhando uma expansão dessa história durante o NaNoWriMo. Essa história é um ótimo exemplo de que você não precisa ter alguma coisa extremamente original ou genial nas mãos para começar a trabalhar. A premissa que eu escolhi é muito baseada no Fallout 1, que era um jogo que eu estava muito interessado quando eu comecei a escrever a história, e é na questão do escolhido que sai da sua tribo, da sua terra natal, para realizar uma missão. Uma coisa muito usada em milhões de sessões de RPG por aí e livros de fantasia, mas aos pouquinhos essa missão e esse conceito do escolhido, eles foram se desenvolvendo, eu fui sofisticando um pouquinho mais, fui tirando do óbvio, e a história começou a ter uma originalidade por si só. Então esse é um bom exemplo de que você não precisa realmente esperar por uma ideia genial para começar a trabalhar. Sobre o final da história eu não posso falar muito porque eu ainda estou desenvolvendo, mas até onde foi o conto, que foi a virada dele em vilão, eu não tive muito espaço para trabalhar. Então dentro do recorte que eu escolhi, da saída dele da terra natal até a consagração dele na tribo, não tão nobre, tão honrada quanto ele gostaria, mas ainda assim ele tomou o lugar de líder e assumiu o seu lado vilanesco, por assim dizer, eu acho que ficou bem realizado. A terceira história é bem mais simples, se chama Feitiços, e eu quis justamente trabalhar uma coisa menor e mais voltada ao interior de personagens, desenvolver, conhecer melhor os personagens do que realmente desenvolver um mundo épico, porque eu já estava há muito tempo trabalhando na história do Urus. Então, a Feitiços conta a relação entre uma idosa
e uma criança muito espirituosa, inteligente, imaginativa, e essa idosa que já estava no fim da vida, uma vida solitária, sem muitos atrativos, monótona, e a interação das duas gerou uma trama engraçada, uma trama interessante, com momentos legais, em que uma vai meio que modificar a vida da outra num breve encontro de algumas horas. O final ficou bem inusitado assim, e eu acho que ficou inesperado em relação ao que vinha até então. Foi a primeira história desses exercícios que não usou os parâmetros, as regrinhas que eu sempre sorteio. Eu boto 6 e escolho 3 para poder trabalhar. E dessa vez eu peguei um prompt de escrita em inglês. Nesse prompt só tava lá que 2 personagens fazem uma aliança improvável para combater um monstro e um galpão. E eu associei isso com uma imagem que eu encontrei de uma senhora vendo a sombra dela mesma novinha numa parede, e aí daí eu tirei o conceito para trabalhar. E a última história que eu acabei de terminar, eu já quis puxar mais pro lado do suspense, do terror, e ela se chama A Sombra na Janela. Também levou um pouquinho mais de tempo para fazer, foram alguns episódios, e aí já se trata de um casal que está passando por dificuldades financeiras, e além de lidar com essas dificuldades financeiras, está desgastando a relação dos dois, ainda aparece uma entidade sobrenatural no meio do caminho que não entende muito bem as relações humanas e que causa aí um bom estrago. Uma coisa interessante que eu percebi quando eu fui rever as histórias feitas até agora, desde o início, é que tem, se não me engano, 3 histórias em que o personagem ele sai do seu mundo, da sua realidade e vai para outro, é transportado para outro mundo, ou ele vai por conta própria de alguma maneira. Isso me levou a pensar que eu posso de repente fazer um crossover entre esses 3 personagens numa história posterior. Então eu estou pensando agora que já vai ser o terceiro lote de exercícios, escolher um momento para trabalhar esses 3 personagens, eu acho que são 3 sim, que saíram da sua própria realidade para uma outra, e eu não contei para onde eles foram, e de repente eles se encontrem e são personagens bem diferentes. Isso pode gerar uma boa história ou uma série de histórias, quem sabe. Então é isso, falei um pouquinho dos exercícios 4 a 8. Se você não conhece e quer acompanhar, aqui embaixo tem os links para os vídeos, tem o link para as histórias, e semana que vem tem um exercício novo. Até lá!